Estamos ao vivo. Vamos falar hoje nesta live sobre uma objeção que tem sido muito comum a nível do empreendedorismo. Falar sobre medo. Como é que você pode superar o medo de empreender e abrir o seu agente bancário? Como? Este é o tema da live de hoje. Esse é, na verdade, um sentimento típico a nível, a nível do empreendedorismo. É um sentimento típico, é muito comum, isso acontece. De repente, no processo, a pessoa acabar tendo medo. O medo não é de todo mal, saiba disso. Você que quer empreender, aspirante a empreendedor, você que já lá está, tá, a empreender, o medo não é de todo mal. Não é. É normal, nós somos seres humanos, né? E volta e meia nós podemos ter medo. É como, talvez você está, por exemplo, a passar numa determinada esquina e deparas-te com um cão, aqueles talvez até cão de raça, pode até ser também rafeiro, né? Você pode ficar com um certo medo, tá? Porque você não conhece o cão, a reação que ele pode ter e de repente, se esse cachorro porta a dar corrida, você vai correr com todas as suas forças, embora que normalmente os animais acabam sempre vencendo numa corrida, né? Mas isso é para lhe dizer que o medo é um sintoma, uma sensação normal para um empreendedor. Mas agora o ponto é, como é que você pode superar o medo e ainda assim empreender? Bom, vou lhe dizer primeiro os vários medos que podem surgir quando alguém quer enveredar para o mercado do empreendedorismo, né? O mundo do empreendedorismo. Você pode ter medo do fracasso, esse é um medo. Pode ter medo de críticas, de ser rejeitado, pode ter medo de talvez não conseguir ser suficientemente bom e agradar os clientes, porque talvez fruto disso vai ser criticado, está a ver? Então, porque talvez pensas que vai ser mal compreendido, quer dizer, é uma série de medos. Ainda podes ter medos de perder, estares diante de um revés financeiro e perder o dinheiro, né? Pensas que talvez vai ser muito esforço e depois a pessoa no final não vai conseguir tirar o capital investido. Então são vários os medos, é um místico de sentimento que podem surgir ali para quem quer empreender. Agora, como superar? Bom, deixa eu lhe falar, eu sou Ernesto Manuel e eu estou a empreender há mais de 18 anos, tá? Eu comecei desde muito cedo a empreender e também posso dizer que, fruto disso, acabei como perdendo o medo cedo. Perdi o medo cedo. Mas Ernesto, você já não sente medo? Algumas vezes, diante de algum obstáculo, um desafio muito grande, de repente um investimento muito alto, eu tenho um certo medo. Mas eu entendo que esse medo é porque alguma coisa me está a dizer, tenha certeza do que absolutamente, daquilo que você efetivamente quer fazer. Então, para não ter que entrar, como eu costumo dizer, num negócio às cegas, e isso não é recomendável, não é sábio, não é inteligente de parte de ninguém, tá? Então, quando você assim ativa aquele sensor do medo, você tem que parar, dizer, alto aí, calma aí, por que eu estou com esse medo, tá?
epá, o investimento que estão aqui a me sugerir é muito bom. Empreender, de facto, é algo bom. O nicho em que se está a sugerir para se fazer o empreendimento é bom, mas, entretanto, eu tenho que, pelo menos aqui, parar e analisar se efetivamente é isso que eu quero fazer ou não. Tá? Então, é isto que deve acontecer. Você tem que ter certeza absoluta. Estou aqui a tentar ver no chat. Se tiverem alguma pergunta a colocar, alguma dúvida, como é que está o som? Me dão também um feedback, por favor. Leandro está aí. Bom dia, Leandro. Bom dia. Muito bom. Então, vamos lá continuar. Então, o ponto é como é que você vai superar esse medo? Diante do medo, os medos que forem surgindo, como é que você vai superar? Se você não tiver papel e caneta, procure já um papel e caneta e comece a apontar, tá bom? Então, primeiro, quando você tiver que pensar em investir, não investa só por investir, não. Não siga, não saia investindo porque talvez o vizinho está a investir. Não faça investimento talvez porque ouviu dizer que esse negócio agora está a dar algum rendimento, algum retorno financeiro e você está aí a investir. É muito comum, sobretudo a nível de Angola, angolanos fazerem uma cópia, né? Eu chamo hoje de modelagem, modelar negócios, mas sem antes darem os passos necessários para conseguirem serem bem-sucedidos, terem sucesso na tomada de decisão. Então, o que você vai fazer é, logo de primeira, adquirir conhecimento. Meu amigo, quem aprende não depende. Então, você primeiro vai adquirir conhecimento. Conheça exatamente os meandros daquilo que você quer investir, né? Naquilo que você vai empreender. Quando você conhece, você não irás às cegas, tá? Depois de adquirir o conhecimento, o passo número 2, você vai ter que procurar então fazer um plano, tá? Você vai fazer um plano, mas o plano não pode ser qualquer plano. Faça um plano detalhado, um plano bem elaborado daquilo que você vai fazer ou empreender. O plano vai ser como o seu guião, tá bom? E assim você não vai ficar perdido, não vai ficar sem saber, depois de fazer o que fizeste agora, qual será o próximo passo e depois o a seguir e assim por diante. Faça um plano, tá? Um plano detalhado do passo a passo que você vai fazer para atingir os teus objetivos. É como sair de um ponto A até o ponto B. Então, você vai estudar que passos de forma detalhada é que você vai dar para sair de um ponto para o outro. Se você não é empreendedor e quer empreender, então o que é que você vai fazer? O passo a passo, tá? E sair empreendendo. As dicas que eu estou aqui a passar é para quem efetivamente deseja abrir, sobretudo um agente bancário. Mas todas as dicas são aplicáveis a qualquer negócio que você pretender abrir, qualquer empreendimento que desejar abrir, tá? Realmente é funcionável. Aqui os critérios a obedecer é igual. Diante de medo, vá atrás do conhecimento. Depois, então, quando você adquirir o conhecimento, faça a sua planificação detalhada para correr atrás e obter automaticamente ali um quadro geral daquilo que você vai fazer. Falando do quadro geral, eu gosto muito de, com os meus mentorandos do ano sabático, eu gosto de fazer uma mentalização, tá vendo? A mentalização é com que você se imaginar no seu estado desejado.
Imagine, você começa a ter um quadro visual, tá? Do seu estado desejado. Isso é fantástico. Porque a nossa mente tem aqui uma capacidade muito incrível. Disse de passagem que, aliás, a neurociência se estuda um pouco sobre isso. Ela vai mesmo a fundo, né? Vai mesmo a fundo. Tudo aquilo que você consegue visualizar, mentalizar, tudo você pode alcançar. Mas agora o ponto é, não é aqui um papo para você, agora vou começar a imaginar coisas como que impossíveis ou inalcançáveis. Meu amigo, você pode brincar com as ideias, com as imaginações, tudo você pode alcançar. Agora o ponto é, estás disposto ou preparado para pagar o preço? Se você te vê, então vais traçar o estado atual, vais saber onde estás, depois o teu estado desejado, traçar um plano de ação para chegar até o teu estado desejado. Mas tudo está desenhado já aqui, você já fez uma visualização, já fizeste uma mentalização. Então, queres empreender em que área especificamente? Quero abrir um agente bancário. Ok, muito bom, a ideia é boa. Vá atrás de conhecimento, faça a sua planificação. Agora, faça um quadro mental, como se já tivesses aberto o agente bancário. Está a ver? E depois, na sua mentalização, tá? Você já está ali todo o seu projeto está aqui desenhado. Paga o preço para correr atrás. Paga o preço, não desista. Alguns acabam desistindo de empreender por causa do processo burocrático que acontece às vezes em alguns modelos de negócio. Está a ver? Às vezes você, quando está diante de uma situação, o modelo às vezes não é o mais adequado. É um pouco burocrático, que é para você chegar a fazer a abertura do seu empreendimento. Então é bom, aqui estamos a falar um pouco do estudo de viabilidade. Você tem que ver se o negócio é ou não viável. O estudo de viabilidade antecipado vai te permitir ter uma noção do retorno do investimento que você vai fazer. Então, você ao parar, analisar, vais ver no estudo de viabilidade, que é um pilar muito importante. Vais conseguir perceber quanto de valor vais precisar para investir, para empreender, quanto de capacidade humana, esforço, né? No caso, pessoas que vão estar ali para você conseguir ter o seu empreendimento a funcionar, tá? E depois, em quanto tempo é que você vai ter o retorno sobre o investimento que estás a fazer. Agora, você tem que entender que numa primeira fase, quando começas a empreender, tá? Inicialmente, meu amigo, você vai só gastar, você vai tirar para pôr, para depois colher. O empreendimento é assim, empreender é primeiramente preparar a terra, lançar a semente e você não sai colhendo já na hora, não. Você tem de esperar algum tempo, que é o período de germinação da semente, o crescimento dela e depois começar a dar os frutos. Tá vendo? Então, o que você vai fazer é regar constantemente a tua semente. Depois dela estar a crescer, já não é uma semente, já é uma planta, você vai continuar a regar. Então, tens que estar preparado para isso. O estudo de viabilidade te ajuda a te preparares. Tá? Então, quando tu fazes o estudo de viabilidade, quando eu falei em fazer um planejamento, ou um planeamento, a bem dizer, detalhado, esse estudo que vais fazer de forma antecipada, tá? Para evitar que você chegas e depois, lá no caminho, traves. Tá? Então, faça um estudo. Depois, o estudo
vai lhe ajudar a ver que afinal você tem que começar a se preparar com alguma antecedência para teres as tuas finanças minimamente organizadas e depois saíres a empreender. Mas Ernesto, eu já tenho dinheiro, o meu dinheiro está ali parado. Há quem pode colocar essa questão, né? O meu dinheiro está parado, eu já tenho dinheiro, na verdade até o problema não é o dinheiro, eu já posso sair empreendendo. Calma, tens o dinheiro, isso é muito bom. Isso é um recurso, não é o único que você precisa para começar a empreender, tá? Mas é um recurso, é bom. Assim como as pessoas são também recursos, tá? Agora, você tendo dinheiro, tendo toda a planificação elaborada, ali você vai ver como é que você vai começar a fazer um investimento, tá? Não saia só investindo. Tem que, se possível até mesmo, tenha um contabilista. Alguém que possa lhe orientar sobre como você fazer o controle das suas finanças. Por que é que isso é importante? Porque estamos a falar de como superar o medo de empreender e abrir o seu agente bancário. Isso é importante porque assim você vai evitar erros, tá? Imagine só, se alguém que faz um planeamento antecipado está suscetível a errar, quanto mais você se não o fizer. Se você não fizer estudo de viabilidade, se você não parar para analisar e se preparar financeiramente, você pode estar fadado ao fracasso. E depois não podes dizer, não, eu na verdade acabei estando diante dessa situação por causa do primo, por causa do pai, por causa da esposa, e começar a encontrar culpado. Não, você que não tirou algum tempo de qualidade para preparar de forma antecipada e conseguir fazer aquilo acontecer. Então, você tem que realmente levar em consideração esse espaço. Não ignore esse espaço. Não abra um negócio sem antes antecipar, ou seja, trabalhar nesse espaço. Está a ver? Então, você, uma vez tendo praticamente já tudo bem definido, tens o dinheiro, tens o conhecimento, tens o planejamento todo elaborado, bem detalhadinho, tens o teu estudo de viabilidade. Agora, o que você tem que fazer é ação. Luz, câmera, ação. Tens que partir para ação. Não tenha medo. Tenha coragem. Tá? Mas Ernesto, mesmo assim estou com medo. Vai com medo mesmo. Vai mesmo assim com medo. É só não ficares parado. Tá vendo? Porque quem fica parado é como que aquela pessoa que enterrou o talento, tá vendo? Você enterra. Sabias disso ou não? Você não consegue multiplicar as tuas finanças. Você enterra. Então, vá com medo mesmo. E depois você vai ganhar a coragem no percurso. Tá vendo? Agora, se você tiver medo, imagine que você, por exemplo, já tirou uma carta de habilitação para conduzir, né? Você está habilitado a conduzir. Vais dirigir o carro. Você adquiriu o conhecimento, estás preparado, estás capacitado, tá? Entretanto, estás com medo de pegar o carro, dar ali a partida e começar a caminhar. Há muita gente assim, eu conheço. A minha irmã, ela acabou tendo uma fobia a carros, conduzir. Eu até cheguei a patrocinei, tirou a carta de condução. É incrível. Às vezes nós, quando instalamos em nós mesmos um certo código, um medo, né? Se
se nós não tivermos alguém que nos ajuda a ressignificar esses medos podem ser mesmo barreira por muito tempo na vida ou para toda uma vida. E só atrapalham, tá? As coisas acabam não acontecendo porque nós não conseguimos dar um novo significado naquela situação. Veja o que aconteceu com a minha irmã. Ela tirou a carta de condução, feliz. Eu até tive a felicidade, patrocinei eu. Minha irmã, eu gosto muito de ti, é a que me puxou, por essa razão eu vou investir em você. Está aqui. Pum, carta de condução. Ela entrou para a escola, aprendeu tudo, muito bem. Fez o exame, aprovou, recebeu a carta. Agora, na ausência do instrutor para caminhar sozinha, peguei um carro e disse, olha, está aqui o carro. Um RAV4 na altura. Isso já aconteceu há alguns anos. Está aqui. Carro bonitinho. Esse carro aqui é para apoiar aqui a casa, para tu dares ajuda também à mãe, o pai e tudo mais. Está aqui a chave. Ela uma vez tirou o carro da garagem. Ao dar a retaguarda, ela bate com o carro. Epa! Aquilo foi mesmo o bloqueio que ela teve foi isso. Ela criou um trauma. Dali para frente, nunca mais quis pegar no carro para conduzir. Acredito. O carro ficou muito tempo ali na garagem. Ela nunca mais procurou pegar no carro para conduzir. Pegou trauma. Mas ela usa carro, anda com alguém, motorista, para ir onde quer que seja, enfim. Mas ela própria conduzir, não. Então, se você estiver diante disso, estás diante de uma situação como essa, estás bloqueado, o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar uma pessoa que tenha capacidade suficiente para te ajudar a desbloquear. Está a ver? Procura um mentor, procura alguém, um orientador que vai te ajudar a desbloquear, porque o medo é um bloqueio. Ele pode ser desbloqueado. Procura alguém para te ajudar a desbloquear, tá? Assista conteúdos como esse, que é para lhe ajudar a abrir a sua mente e ver que, afinal, as coisas não são como que um bicho de 7 cabeças. É possível fazer acontecer. Então, você vai ter uma mente mais aberta. Se dê essa possibilidade, se dê vou dizer assim, essa chance, tá? Não desista de si mesmo. Assim você vai começar a desconstruir qualquer barreira que venha a surgir. Mas, entenda, você tem que mentalizar que no percurso podem acontecer algumas quedas, alguns fracassos, algumas desilusões. Todo e qualquer fracasso, meu amigo, preste atenção. Todo e qualquer fracasso é uma pedra. Todo obstáculo, todo fracasso faz parte do percurso. Todo fracasso faz parte do percurso. Não mentalize que as coisas vão ser fáceis. Não. Nós, quando abrimos o nosso primeiro agente bancário, na verdade até foram dois agentes bancários que foram logo licenciados no mesmo dia. Recebemos as autorizações, já podem começar a trabalhar. Depois é que fomos abrindo mais um, mais outro, depois tínhamos 6. Tá? E depois encerramos 3. E ficamos com 3. Mas encerramos, e eu já expliquei aqui muitas vezes nos vídeos as razões que nos levaram a encerrar. Não foi incapacidade de mantê-los. Não foi. Tá? Foi uma forma mesmo de ajudarmos a instituição financeira no qual nós estávamos a prestar serviços de agenciamento bancário, ajudá-los a nos ajudarem. Pronto, foi assim. Então, uma forma de manifestar o nosso descontentamento e porque fomos mesmo obrigados a
a fechar, não foi só demonstrar descontentamento, não tínhamos como não fechar e nós tivemos que acabar fechando. Depois, com o passar do tempo, a equipe ou a instituição financeira achou que, de facto, aquelas questões que andamos a levantar eram de alta relevância e atenderam ao nosso pedido. Mas nós conseguimos manter 3. E já estamos aqui a orquestrar aqui não vou dizer reabertura, mas abertura de mais outros postos de agenciamento bancário. Então, mas quando abrimos os 2 primeiros postos, meu amigo, nós só tivemos inicialmente prejuízo. Eu tirava valor de um outro fundo que já estava preparado financeiramente, tinha a minha reserva já, então tirava daquele fundo para atender, tá? Atender. Estava a fazer aqui desenvolver a resiliência, que é um pilar que você também tem de desenvolver, muito importante. Você tem que, para vencer ou superar o medo do fracasso, você tem que desenvolver resiliência. Então, nós andamos a fazer investimento para manter, né? É aquele período da rega, tá? Andamos a regar até começarmos a colher frutos que permitisse nos autossustentar, ou seja, os agentes bancários caminharem com os próprios pés. Foi assim que aconteceu. Então chegou o momento que nós já tínhamos investido o suficiente e o agente já estava praticamente preparado para continuar com os próprios pés. E o agente continuou. Hoje, o agente, não só agente bancário que nós temos, não só consegue se autossustentar, mas também já dá um lucro, já dá um valor acima daquilo que são as despesas correntes. E é o que todo empreendedor espera. No final das contas, é depois de tirar tudo quanto são despesas, ele sobrar com um valor e este valor consiga automaticamente ser considerado o seu lucro, tá? Então, o que é que você vai fazer mais? Que é para superar qualquer medo de empreender. Cerca-te mesmo, tá? Fica cercado de pessoas que tenham a mesma filosofia de vida, a mesma forma de pensar. Assim, assistir lives como esta te dá aquele input, tá vendo? Te dá aquela força, aquela energia, aquela determinação. É isso que você tem que fazer. Cerca-te de pessoas que vão te dar aquele input para você continuar e não desistir. Tá? É muito importante sentar em mesas que realmente você vai conseguir pegar aquela frequência, aquela energia, aquela visão, tá? Essas pessoas vão servir de apoio para que você não desista. Agora, se você se sentar em mesa de pessoas fracassadas, pessoas que não têm a mesma forma de pensar, a mesma filosofia de vida, a mesma visão, a mesma determinação, meu amigo, você vai estar fadado ao fracasso. Você não vai conseguir tirar o teu plano do papel e empreender ou implementar. Não vais tirar. Está a ver? Eu falo por experiência. Cerca-te de pessoas que realmente estejam na mesma frequência, que pensam de forma positiva. Você vai ter sucesso, você vai conseguir vencer os teus medos, tá? Você vai conseguir realmente ter êxito, tá bom? Então, se você fazer todas essas dicas que eu lhe passei aqui, não tem como você não ter êxito, tá bom? Não tem como. Eu estou aqui numa fase, um período de aquecimento, por assim dizer, de um lançamento que nós vamos fazer no dia 26 de março, às 20 horas, aqui no meu canal, tá? Se você quer realmente abrir o seu agente bancário, você está determinado a abrir e fazer uma boa gestão e conseguir ter rentabilidade, continua a acompanhar os meus vídeos.
subscreva o meu canal, continue a acompanhar-me. No dia 26 de março, às 20 horas, eu vou dar uma mega aula. Será totalmente grátis, tá? Para todos, será totalmente grátis. Você vai assistir, onde eu vou te mostrar o mapa do agente bancário. Você vai conseguir pegar o norte. E se você deseja abrir o agente bancário, meu amigo, vai ser a tua grande oportunidade. Dia 26 de março. Então, nesse período, estamos a fazer o aquecimento para entrar em jogo, por assim dizer. Então, marca já ali no teu calendário. 26 de março, às 20 horas. Nós vamos estar numa mega aula. Vou explicar o método que eu estou a desenvolver, que é o mapa do agente bancário, onde eu vou ensinar ali todas as dicas para você abrir e gerir o seu agente bancário. Tá bom? Então foi um prazer falar para vocês. Espero ter aqui agregado valores e que de facto você possa começar aqui a colocar em prática dentro daquilo que são os seus negócios. Mais uma vez, se você ainda não é subscrito, aproveita, subscreva já o meu canal. Aproveita também colocar aqui os likes, tá? Por favor. E partilhe essa live com o maior número possível de pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser relevante, tá bom? Nós vamos continuar a fazer todo o esforço para fornecer-vos conteúdo de alta relevância. Então foi um prazer falar para vocês, desejo tudo de bom, tá? Estamos juntos. Um bom dia aí a todos.